Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que que elas já tentaram fazer aquilo na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram ou tentaram por 2, 3 dias e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas, muitas vezes, elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba eventualmente caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos, É que pra são... pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Não Além de ser o funciona. oposto da performance, né? Porque a Exato. performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras pírricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírrica, né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia. Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo a atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho aquela. A pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã para casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta para casa no meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né? E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando para você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho para você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala, ah, não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba para você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta? E aí faz a ponderação, o quanto você se divertiu? Sabe, vira uma agonia, vira uma ação que na verdade, ansiosa, não é uma coisa saudável, né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o problema é que esses comportamentos eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas é Comportamento de soma geralmente o zero. que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem Exato. emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Uhum. Aí recupera Exato. tudo sexta, Exato. sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o músico quis dizer. Você não pode. Perfeito. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é que
não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são o que a gente chama na psicologia comportamental de comportamentos regidos por regras. A pessoa cria uma regra na cabeça dela que se divertir é aquilo. Uhum. Eu só me divirto se eu fizer aquilo. Agora, olha que louco, né? O pessoal tá sempre buscando alta performance. Eu imagino que quando a gente soltar esse vídeo, vai ser super buscado. As pessoas vão ouvir, vão prestar atenção e tudo mais. E aí, porque elas acham que alta performance é sexy, é legal e vai ser incrível. E é monótono, no final das contas, né? É chato. Exato. E é muito louco como a gente, hoje em dia, a gente convive com muita gente que vive em alta performance. Vocês, eu imagino que vocês vivam em alta performance, o Bruno. E aí, eu olho o nosso final de semana e a nossa semana e é quase igual, né? Na verdade, o final de semana a gente gosta mais porque a Rotina. gente pode fazer as coisas chatas com mais calma. É. Que é acordar na hora certa, né? Pegar o sol, treinar, comer na hora certa e fazer tudo na hora certa, com calma, sem se preocupar em ter os compromissos de trabalho que a gente também faz durante a semana. Dá pra fazer tanto paralelo com o que vocês falaram com investimento, por exemplo. Eu li há pouco tempo o almanaque do Naval Ravikant, que é um empreendedor do Vale do Silício, indiano de origem, muito pobre, ficou muito rico, e ele faz um monte de tweets lá, pegaram e compilaram, né, os tweets dele. E teve um que me chamou muita atenção, ele falava que quase tudo na vida de bom vem de juros compostos. Relacionamento, por exemplo, não é em um encontro que vai ser bom. Pode ser legal, mas se for só um, não vai ser tão legal quanto for vários, com o relacionamento ficando mais profundo. Academia, você vai um dia, malha, e no outro final dia do você dia tá você tá acabado. igual. Tá gordo ou magro igual, só que é um gordo ou magro dolorido ainda. Cansado. Inflamado. Investimento também, você faz em um dia, não muda nada. Mas se você faz essa atividade corriqueira, mesmo que o ambiente seja nada corriqueiro, dia após dia, você vai ver uma grande recompensa lá na frente. Tem um economista, o Paul Samuelson, que ele falava que investir deveria ser tão legal quanto assistir a tinta secar ou a grama crescer. E é extremamente monótona a atividade, mas depois de um longo prazo você vai ver resultados. E é só isso mesmo, é só ter a rotina e fazer as coisas constantemente. E tudo que a gente tá falando aqui, tem certeza que o pessoal tá ouvindo? Nossa, Eu mas já é sei. óbvio. E por que vocês acham que mesmo sendo óbvio, o óbvio ululante, como você falou, e mesmo tendo tanta informação hoje em dia, por que se perguntar para uma pessoa que acompanha a informação na internet, ela sabe, tá, para ter uma vida mais saudável, é dormir cedo, é me alimentar melhor, evitar junk food, né, comida extremamente industrializada, é treinar, é tomar um pouco de sol, porque mesmo sabendo de tudo, o pessoal não faz.